Nós queremos fazer uma oração nesse momento. Você que está em casa, nos assistindo e participando desse culto. Dia 22 de março, nós estamos aqui no templo gravando para você que está em casa. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus e Pai, nesse final de dia, nós queremos te agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos te louvar pelas tuas muitas grandezas, pelo teu favor e o teu cuidado constante para conosco. Queremos agora apresentar a transmissão dessa mensagem, desse culto. Ó Deus, que cada pessoa que está conectada possa receber a palavra, mas receber também o teu poder, o teu toque, Senhor. Que o Senhor faça uma obra na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que está assistindo e participando desse culto. Enquanto nós lemos a tua palavra e a explanamos, que o Espírito Santo fale pessoalmente com cada um dos nossos irmãos, cada um dos amigos, cada pessoa que está conectada conosco. Abençoa mesmo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria antes dar aqui alguns avisos. Nós criamos um relógio de oração e disponibilizamos nos grupos da igreja. Então você, irmão, você, minha irmã, que ainda não escolheu um horário para você orar, ore. Nós temos desde as 5 da manhã até a 1 da madrugada, o dia todinho. Cada hora precisamos que tenha irmãos orando naquele horário. Chamamos de relógio de oração. Participe. Todos os dias, leia e declare o Salmo 91 na sua vida e na sua família. Isso é uma forma de você declarar a palavra de Deus sobre você e sua casa e sua família. Você pode ler e declarar na primeira pessoa do singular, se você estiver só, ou na primeira pessoa do plural, se você estiver com a sua família. E também ore pelo Brasil, ore pelo nosso presidente, sua família, toda a sua equipe de ministros. Ore pelo Brasil para que Deus venha restaurar o Brasil, venha sarar nossa terra, de acordo com o que Deus falou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ore também pelas nações. As nações estão sendo assoladas. Vamos orar por aqueles que sofrem, orar para que essa situação toda concorra, colabore para que as pessoas creiam em Jesus e o recebam como Senhor e Salvador. E até a segunda ordem, nós estaremos em casa de quarentena. Por quê? Porque é sábio, é prudente nós estarmos esse tempo em casa para não colaborarmos com a proliferação desse vírus maligno, invisível, tão pequeno, mas que tem causado tanta destruição. Então fique em casa se você pode. Se você não pode, tem que ir trabalhar porque é obrigado. Tome também os cuidados já determinados pelas autoridades sanitárias, tá bom? E eu quero também dizer para que você aproveite esse tempo que você está em casa com a família e não o desperdice no mundo virtual. Gaste mais tempo aí mesmo, conversando, lendo a Bíblia, orando com a sua família, trabalhando juntos em casa, brincando juntos. Gaste tempo nesse relacionamento. Deus o reservou para você e para sua família. Não fique a maior parte do tempo nas redes sociais, como muitos fazem. E só saia de casa se for uma necessidade extrema. Se não for, fique em casa, permaneça em casa. Evangelize o maior número de pessoas possível. Use as redes sociais para evangelizar as pessoas. As pessoas estão inseguras, elas estão apavoradas. E você que é uma luz nesse mundo, então leve a luz da palavra de Deus para essas pessoas. E seja canal de Deus, leve as boas novas. Não seja profeta do caos nem do terror. Seja um profeta que leva a palavra de Deus, a palavra de fé, de esperança, de salvação. Ok? Eu quero nesse momento ler com você a palavra de Deus. Que você possa abrir sua Bíblia agora em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 13. Efésios 6:13. Abra a sua Bíblia e vamos ler Efésios 6:13. Efésios capítulo 6, versículo 13 está escrito: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vencendo o dia mau. Eu quero falar sobre esse assunto, vencendo o dia mau. O dia mau é o dia em que tudo dá errado. O dia mau é o dia de grandes aflições. O dia mau pode durar 24 horas, pode durar uma semana. O dia mau pode durar um mês. O dia mau pode durar um ano. O dia mau pode durar muito mais tempo. O dia mau, ele é revelado na Bíblia. O texto lido diz que nós devemos resistir no dia mau e depois de ter vencido, permanecer inabalável. O dia mau, ele é regido por Satanás. Existe servo de Deus que experimentaram o dia mau. José do Egito, seu dia mau durou pelo menos 12 anos de sofrimento. Jó, o seu dia mau, de acordo com alguns estudiosos, eles dizem que durou 9 meses ou até mais. Já o rei Davi, o seu dia mau durou anos a fio. O dia mau, ele existe. Então a primeira coisa, entenda que existe uma guerra espiritual. Foi travada uma guerra espiritual. Essa guerra, ela foi travada desde que o homem pecou. E quando Jesus veio e o resgatou, aí a guerra se intensificou. Porque a Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você está do lado de Cristo. Você está numa guerra espiritual. E é importante você entender que existe essa guerra espiritual e que você está inserido nela. E o dia mau é regido por Satanás. O diabo é que rege o dia mau. Nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de que o próprio inimigo das nossas almas foi quem preparou algumas investidas contra servos de Deus. Então entenda que por causa de uma guerra espiritual existe o dia mau. É aquele dia onde pode acontecer uma catástrofe, onde pode acontecer a disseminação de um vírus chamado coronavírus, que causa uma doença chamada Covid-19, a qual está assolando atualmente muitas nações e já chegou no Brasil e, pasme, já chegou no Maranhão e até em Bacabal. É o dia mau, mas nós precisamos vencer o dia mau. Você vai vencer o dia mau, por isso que eu estou aqui para lhe dizer como vencer o dia mau. A Bíblia diz que existe o dia mau e que ele é regido por Satanás. Efésios 6, no verso 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra contra o império das trevas. Há uma guerra contra Satanás e seus demônios. E nós estamos inseridos nela, por isso que o dia mau acontece. Agora, entenda que o dia mau foi feito para você vencê-lo. O dia mau não foi feito para vencer você, mas para você o vencer no poder do nome de Jesus. A Bíblia diz assim no verso 13 de Efésios 6, diz assim: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo no dia mau, você foi feito para vencer no dia mau. Irmão e irmã, acredite, você não é um fracote, você não é um vermezinho que se arrasta igual uma lagarta, sem força, sem poder nenhum. Pelo contrário, você é um filho de Deus e o poder do Espírito Santo está sobre você. Você foi revestido com poder, foi ungido com óleo fresco e o Senhor exaltou o teu poder e você pode vencer o dia mau. O dia mau foi feito para você vencê-lo. Não foi para que você fosse vencido por ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que maior é o que habita em você do que o que está no mundo. 1 de João capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Saiba que você e Jesus serão sempre maioria. Você vai sempre vencer ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 20, versículo 11: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e jamais poderão se levantar. Terão vergonha perpétua, porque não se houveram sabiamente. Olha só, os teus perseguidores, o inimigo da tua alma, ele vai cair, ele não vai poder te tocar.
A Bíblia diz que maior que está em nós. O profeta Eliseu estava com o seu discípulo, 2 Reis capítulo 6, e diz a Bíblia que o exército da Síria veio com forte tropa e cercou a cidade. Então aquele moço clamou e disse: ai meu Senhor, o que vamos fazer agora? Olha só essa multidão do exército inimigo do rei da Síria. Aí o profeta disse: calma, mais são os que estão por nós do que os que são contra nós. E o profeta orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele rapaz, e ele viu o monte onde eles estavam, cheio de carros e cavalos de fogo. Aleluia! E aí veio a destruição do inimigo. O Senhor fez com que o inimigo caísse por terra, fugiu, e foram dispersos por causa do Senhor. Sabe de uma coisa? Os teus inimigos, eles são espirituais. E os teus inimigos, quando vêm contra ti, a Bíblia diz que eles vêm por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença, e terão temor do Senhor, porque verão que tu és chamado pelo nome do Senhor. Você não sabe, mas ao seu redor acampa-se o anjo do Senhor. E a Bíblia diz isso no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você está guardado pelo Senhor. A Bíblia diz no Salmo 18, os versículos de 29 a 37, eu gostaria de ler com você porque esse salmo é poderoso. Salmo 18, versos de 29 em diante. Olha só o que diz o texto das Escrituras. Diz assim o Salmo 18, a partir do versículo 29. Pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus pés o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Maravilha! Deus é contigo e Deus te fortalece para você vencer no dia mau. Eu quero continuar essa mensagem te dizendo que maior é o Senhor que está contigo do que esse vírus maligno que veio para afrontar o exército de Deus vivo. Eu quero te dizer que Deus pode estar usando esse vírus para trazer juízo às nações que se levantaram contra o Senhor, e às vezes trazer juízo sobre a casa de Deus, porque alguns de nós nos rebelamos contra Ele. Mas para aqueles que temem ao Senhor, que andam em sua presença e são filhos obedientes, existe proteção, existe os cuidados de Deus, existe algo que Deus está fazendo, e que o inimigo das nossas almas sabe que ele não pode nos atingir, porque o Senhor é quem te guarda. Ele diz que te guarda como a menina dos seus olhos, ninguém pode te tocar. Entenda também que você não deve mudar a sua agenda com Deus por causa do dia mau. A sua agenda com Deus é aquela agenda que deve ser todos os dias. Você gasta tempo orando, lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, se consagrando ao Senhor. É importante que você não mude essa agenda. Busque ao Senhor, gaste tempo, passe tempo com Deus. Não fique desesperado correndo de um lado para o outro, não. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para lá corre o seu servo, corre o justo e está seguro. Sabe onde é que você vai estar seguro? É debaixo do poder do nome do Senhor Jesus. É lá que você vai encontrar refúgio seguro, força, proteção. Deus, quando repartiu a terra para o seu povo, Deus disse: vocês devem escolher algumas cidades para serem cidades refúgio, para lá
fugirá o estrangeiro ou aquele que por algum motivo tirar a vida de alguém por autodefesa e fugir para que o seu vingador não alcance. Então nós temos o Senhor como a nossa cidade de refúgio, nosso lugar de nos escondermos nele, de estarmos guardados debaixo de seus cuidados. Não mude sua agenda, continue buscando a Deus, continue orando, irmãos. Tem gente que fica desesperado, tem gente que fica procurando todas as notícias ruins, mas você precisa se focar nas boas notícias. O Evangelho de Jesus Cristo é boa notícia. Aleluia, Ele tem vitória para você, Ele tem proteção para você e para sua família, Ele tem bênção para você e sua família, a graça dEle está sobre ti, o favor dEle é contigo, é boa nova. Eu quero te falar hoje de boas novas, de boas notícias, e Ele já está preparando a vitória que você tanto aguarda. Aleluia. Tudo que o inimigo quer é que você fique com medo, fique apavorado, fique desesperado. Sabe por quê? Porque no medo, no pavor, no meio do desespero, você atenderá a qualquer voz. No meio do desespero, as pessoas atendem a qualquer voz. Por isso, não se desespere. Confie no Senhor, fique tranquilo. Lembre-se do que o Salmo 46, verso 10, o próprio Deus declarou. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele está dizendo: fique tranquilo, vai ficar tudo bem, eu estou contigo, eu te guardo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Acredite, o Senhor é contigo, não se desespere, não atenda a essa multidão de vozes por aí, atenda somente a voz do Senhor. Fortaleça-se com as promessas de Deus, encha a sua mente e o seu coração com as promessas de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas, e você vai se encher de poder, de fé, de força e de confiança no Senhor. Eu quero te dizer também, para você vencer o dia mal, permaneça firme, fique firme. É isso que ele diz, Efésios 6, verso 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Estai, pois, firmes. Você precisa permanecer firme. A firmeza é fruto da confiança em Deus. Se você confia em Deus, você vai ficar firme. E a confiança, ela vai fazer você ficar inabalável, porque a confiança em Deus torna-nos inabaláveis. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se você confiar no Senhor, nada irá abalar você, nem a sua estrutura, nem a sua fé. Você vai permanecer firme. O salmista, no Salmo 108, verso 1, ele disse: firme, ó Deus, está o meu coração, cantarei louvores ao Altíssimo. Firme está o meu coração. Se você estiver firme no Senhor, você vai louvá-lo, você vai bendizê-lo, você vai glorificar, você vai cantar louvores a Ele. Em meio às aflições, você vai ter um cântico de louvor ao nosso Deus. Essa a postura do servo de Deus, do filho de Deus. Firmeza, permanecer firme. E Abacuque, ele estava numa situação semelhante à nossa. Abacuque capítulo 3, depois dele conversar com Deus, Deus não lhe respondeu a princípio. Ele dizia: Senhor, por que eu clamo ao Senhor que há violência, injustiça, a lei não funciona, o direito é negado aos mais fracos, e o Senhor não ouve? Deus fez silêncio para ele. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1, no verso 5, Deus responde e diz: olhai e ficai maravilhados, porque eu realizo uma obra em vossos dias, que não acreditareis quando for contada. Deus está preparando uma obra muito grande, de tão grande que será, as pessoas vão ficar espantadas, perplexas, e vão dizer: eu não acredito, Deus fez tudo isso. E você vai dizer: yes, fez, aleluia, porque Deus é bom. E em meio às aflições, em meio à crise, Ele age. Sabe, em meio às crises, Deus sempre está se movendo e trazendo avivamento, trazendo coisas novas. Então, continue confiando apesar das circunstâncias. O profeta Abacuque, ele disse assim, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, ele diz: ainda que a figueira
não dê o seu fruto, ainda que a videira minta, ainda que não haja rebanhos, ainda que não haja gado nos currais, ele diz: eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele diz: ainda que falte tudo, aquilo que é mais importante na minha vida não faltará, que é o meu Deus, e é nele que eu vou me alegrar, porque ele é a minha salvação. Meu amado, eu quero te trazer uma palavra de consolo e conforto para o seu coração e para a sua fé. Deus está cuidando de você e da sua família, e não vai faltar nada. Acredite, nada vai faltar. Salmo 84 diz que bem algum falta àqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Não falta bem algum. Deus cuidará de ti e dos teus. Então, fique firme. Nós encontramos aqui um exemplo claro disso, que foi Jó. Jó passou um dos dias maus, mais terríveis e longos que alguém possa passar. A Bíblia diz no capítulo 1 que Satanás, quando se apresentou diante de Deus junto com os filhos dos homens, a Bíblia diz que Deus deu testemunho de Jó, e Deus disse: Satanás, você viu meu servo Jó? Não há nenhum homem na terra como ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás argumentou e disse: também ele não te serve em vão, ele não é fiel a ti em vão. O Senhor deu tudo que um homem gostaria de ter, o Senhor deu para ele. O Senhor cercou com todo bem. Aí o Senhor disse: vai. Aí o diabo disse: tira o que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. O Senhor disse: vai, Satanás, toca no que ele tem, só não toca na vida dele. A Bíblia diz, no capítulo 1, do verso 13 em diante, diz a Bíblia, de Jó, diz a Bíblia, que Jó estava em casa e de repente chegou um mensageiro e disse: os sabeus, as jumentas pasciam, os bois lavram, e os sabeus vieram num bando, mataram todos, levaram o rebanho, só eu escapei para te trazer-te a notícia. Quando ele fechou a boca, chegou um segundo e disse: olha, um vento forte veio e destruiu tudo, matou todos, só eu escapei para te trazer a notícia. Quando ele fechou a boca, chegou um terceiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos e mataram todos os teus servos, levaram todos os rebanhos, destruíram tudo, e só eu escapei para te trazer a nova. Quando ele fechava a boca, chegou um quarto mensageiro e disse: os teus filhos e tuas filhas estavam banqueteando na casa do primogênito, e de repente veio um vento e derrubou tudo e matou todos, só eu escapei para te trazer essa notícia. Diz a Bíblia que Jó, ao ouvir tudo isso, ele confiou no Senhor. Ele rasgou sua roupa, se cobriu com cinza, se lançou ao chão e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso diz a Bíblia que Deus não atribuiu a Deus falta alguma. Foi um dia mau, terrível, cruel na vida de Jó, mas ele confiou no Senhor. E no capítulo 19, do verso 25 ao 27, depois dele ser fustigado, depois dele ser oprimido, hostilizado pelos seus 3 amigos, que o acusavam de pecado, injustiça e transgressão, ele buscou a Deus e ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E eu, com esse meu corpo revestido da minha pele, eu na minha carne verei a Deus. Como desfalece o meu coração de saudades dele. Ele declarou que ele veria a Deus, que aquela situação passaria, que aquele dia mau ia ter fim, e de fato aconteceu. Porque Jó, ele confiou no Senhor, Jó permaneceu no Senhor, Jó, ele esperou no Senhor, ele não se desesperou, ele não saiu correndo de um lado para o outro, ele não atendeu a qualquer voz, ele foi buscar o Senhor. Deus falou com ele, e depois de uma longa conversa de Deus com Jó, no capítulo 42 ele diz: eu te conheço, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E diz a Bíblia que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu tudo em dobro, de maneira que o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Meus amados, eu acredito que essa aflição toda que nós estamos vivendo no Brasil, no Maranhão e principalmente aqui em Bacabal, vai acabar bem.
Eu acredito que Deus está usando essa situação para nos ensinar a depender dEle, a buscá-lo, a confiar nele, a esperar nele, a ter misericórdia dos que sofrem, a cuidar da nossa família, a gastar tempo com a nossa família, a entender que o trabalho é importante, mas não é o mais importante, que precisamos ter tempo com a família, a nos desligarmos desse corre-corre, desse frenesi, dessa coisa que nos tira até da presença de Deus. E Deus está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Deus está fazendo uma grande obra, Ele está preparando coisas grandes para você. Eu quero dizer, para você vencer o dia mal, dependa de Deus e dos recursos de Deus. Primeiro você precisa depender dEle. E olha, para nós não tem saída, ou dependemos dEle, ou estaremos destruídos. Ou dependemos dEle, ou a coisa piora. Ou dependemos dEle, ou não há salvação, não há escape para nós. Mas se nós dependermos dEle, estamos seguros. Fique tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Ele está com o controle da tua vida nas mãos dEle. E acredite, Ele não te desampara nem um instante. Ele está contigo o tempo todo. Então dependa dEle, mas também dependa dos recursos dEle. Para vencermos o dia mal, Ele nos providenciou recursos. Efésios, capítulo 6, agora eu quero que você leia comigo, a partir do verso 10, Efésios 6, 10. Nós vamos ver aqui os recursos de Deus para vencer o dia mal. E diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira peça da armadura de Deus é a verdade. A verdade é Cristo. Se reviste, se cinja, se revista com Cristo. Cingir é se vestir. Vista-se de Cristo, dessa verdade, que é Cristo revelado na palavra de Deus. A verdade sempre vai nos proteger. Na verdade, a verdade é a maior proteção que o ser humano tem. A verdade de Deus. Ele diz: vestindo-vos a couraça da justiça. A couraça é um colete. Um colete que o guerreiro usava para que a espada e a lança não o ultrapassasse. Então, a couraça da justiça. E qual é a justiça que nós temos? O sangue de Jesus. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus nos torna justos. É essa couraça que temos que usar. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho é um evangelho que te traz paz. Em meio à guerra, em meio à luta, no meio do dia mal, você precisa ter paz. Viver em paz. O evangelho, se tem uma palavra que traduz o evangelho, chama-se paz com Deus. Ele continua dizendo, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé. Então a fé é um escudo que te protege. Abacuque disse: o justo viverá da sua fé. Abacuque 2, verso 4. Então você tem que andar em fé, embraça esse escudo. Quando vierem as mentiras, os dardos de Satanás contra você, você se levanta em fé e diz: alto lá, aqui não, porque a palavra de Deus diz isso, 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 e eu creio. E você lança a sua fé e você usa como escudo para se defender. Verso 17: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação, o capacete usa-se na cabeça, ou seja, o capacete da salvação é que protege a nossa mente. Então nós temos a mente de Cristo, devemos pensar como Cristo pensa. Devemos encher a nossa mente com os pensamentos de Deus. Isso é o capacete da salvação. Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Então a paz de Deus deve guardar a tua mente, o teu coração, as tuas emoções. E ele diz: embrace também
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, e essa espada precisa ser usada contra o inimigo, como Jesus a usou. Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Satanás, aliás, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 3, dizem que Satanás veio tentar Jesus lá no monte, e Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ele disse 3 vezes para Satanás: está escrito. Ali Jesus estava usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usando e acertando na cabeça do inimigo. Use a palavra de Deus em todos os tempos. Por isso nós temos pedido para as famílias da igreja todos os dias orarem e declararem o Salmo 91 nas suas vidas, lendo e declarando na primeira pessoa. E aí você está se revestindo. Pegue outros salmos, outros textos e declare na sua vida, na sua família. Se revista dessa palavra, que é uma espada espiritual poderosa. E ele diz no verso 18, para concluir: a armadura de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é um recurso que Deus nos entregou, nos providenciou. Então dependa de Deus e dos recursos de Deus, e acredite, Deus vai te dar vitória. Deus vai te conduzir em vitória. Você não sairá derrotado dessa situação. Você vai sair daqui vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Se você é vitorioso, dê um glória a Deus aonde você está aí na sua casa. Onde você estiver, dê um glória a Deus bem forte, meu irmão. E diga: em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Aleluia. E eu quero concluir dizendo o seguinte: para você vencer o dia mal, mantenha a vigilância e a oração em todo o tempo. Seja vigilante. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para que não caiam em tentação. O que vai fazer a gente permanecer guardados e não vai permitir que a gente caia? A vigilância e a oração. Eu e você precisamos vigiar e orar em todo o tempo. A Bíblia diz que precisamos viver pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4: mas o justo viverá pela sua fé. Você não pode estar aí amedrontado. Você não pode temer a más notícias. A Bíblia diz que você precisa entender que as más notícias não devem te apavorar. Todos os dias chega nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, notícias ruins do que o coronavírus está fazendo nas nações e até no Brasil. Mas você precisa se revestir da palavra de Deus. Você precisa olhar para a palavra de Deus com fé, crer nela e tomar para si. Obviamente você precisa ser prudente, ser sábio, ter cuidado e seguir as orientações das nossas autoridades sanitárias, das nossas autoridades governamentais, no que diz respeito a ficar recluso, a ficar de quarentena em casa, a usar a higienização sempre que sair, que voltar, a evitar aglomerações. Isso aí são medidas de prudência. Mas eu quero te dizer uma coisa: você vai fazer isso, mas você vai usar a sua fé. Você não pode andar com medo. Quantas pessoas eu tenho encontrado amedrontadas? Eu quero te dizer que a Bíblia diz que o justo não teme más notícias. Salmo 112, versículo 7. O justo não teme más notícias. Se você foi justificado pelo sangue de Jesus, você não precisa ter medo dessas más notícias. Você precisa andar em fé. E a fé te leva sempre a crer no que Deus diz. Deus é fiel. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás o castigo dos ímpios, daqueles que se levantaram contra Deus. Está lá, a Bíblia está dizendo que você está guardado pelo Senhor. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, fortalece o teu coração, se anime, se fortaleça. Olha, Davi, ele teve um dia mau. O seu dia mau foi quando Ziclag foi queimada e levada todas as mulheres e filhos daqueles homens, inclusive as mulheres de Davi.
foram levadas cativas pelos amalequitas. Eu quero ler com você para a gente concluir com essa leitura. 1 Samuel capítulo 30 registra esse episódio. 1 Samuel 30, olha só como é interessante. A Bíblia diz assim, vou esperar você abrir o texto. 1 Samuel capítulo 30. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falara em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha só que dia mau. Davi tinha saído para batalhar e deixou aquela cidade tranquila, com suas famílias, e ele foi com o seu exército. Quando voltaram, os amalequitas tinham levado todo mundo cativo. E aí a Bíblia diz que aqueles homens se angustiaram, choraram em alta voz, até não haver força mais para chorar. Pense num dia mau. E o pior, os homens que iriam apedrejar Davi colocaram a culpa nele, porque é o seguinte: o líder é o primeiro a levar culpa. Eu posso cuidar desse rebanho, eu posso cuidar de você, eu posso lhe ajudar, eu posso lhe discipular, eu posso lhe ajudar, lhe ensinar, lhe ouvir, lhe socorrer, eu posso fazer tudo como pastor. Mas se alguma coisa der errado na obra de Deus, eu sei que o primeiro a ser alvo do apedrejamento é o líder, é o pastor. Isso aí já era na época de Davi. Tentaram, falaram em apedrejar: nós vamos te apedrejar porque você é o culpado. Mas diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Diante do dia mau, se reanime no Senhor. Diante do dia mau, se reanime, se fortaleça, se renove no Senhor, busque nele forças. Ele tem forças para você. Foi isso que Davi fez. Porém Davi, versículo 6, última parte: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E sabe o que aconteceu? Davi vestiu a estola sacerdotal, chamou Abiatar, e ele consultou ao Senhor e disse: Senhor, eu vou perseguir esses inimigos. O Senhor disse: persegue, você vai alcançar. Ele foi. E olha só o que diz do verso 17 em diante: feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Aleluia, que maravilha. Olha só o final. O dia mau de Davi teve um final feliz. Ele salvou a todas as mulheres e crianças. Ele tomou tudo que os amalequitas tinham roubado, e ainda trouxe do que era dos amalequitas. Tomou o que pertencia aos amalequitas e trouxe como despojo. E todos agora não falavam em apedrejá-lo, mas estavam engrandecendo o rei Davi. O dia mau dele acabou bem. Eu quero te dizer que o teu dia mau vai acabar bem. O teu dia mau vai ter fim, vai acabar tudo bem. Lembre-se daquela música de Daniel Alencar: tudo vai ficar bem, Jesus está comigo. Tudo vai ficar tão bem,
Vai ficar tudo bem contigo, irmão. Vai ficar tudo bem contigo, irmã. Vai ficar tudo bem com a tua família. Vai ficar tudo bem. Agora você precisa fazer como Davi. Davi, diante do dia mau, da angústia e da acusação de que ele era o culpado daquela destruição toda, e na iminência de ser apedrejado, diz o texto: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Deus quer te reanimar. Deus quer te fortalecer. Deus quer fazer com que você triunfe no dia mau. O dia mau foi feito para você vencê-lo e não para ser vencido por ele. Então, meus amados, lembre-se do que a Bíblia diz. Existe nas Escrituras 366 vezes a expressão não temas. É Deus dizendo para você: não tenha medo. Hoje Ele diz para você: não tenha medo, eu estou contigo. Amanhã Ele vai dizer a mesma coisa: não temas, meu filho, minha filha, eu estou contigo. Depois da manhã Ele vai dizer: não tenha medo. Daqui um mês Ele vai dizer: não tenha medo. Existe essa expressão, não tenha medo, não temas, 366 vezes na Bíblia. Por quê? Porque um ano tem 365 dias. Mas existe o ano bissexto, que é esse que nós estamos vivendo, que são 366 dias, e Deus não esqueceu nem um dia de dizer para mim e para você: não temas, eu sou contigo. Você pode vencer o dia mau. Se você confiar no Senhor, você vai vencer o dia mau. O dia mau foi feito para você vencer. Agora, tome essas atitudes. Entenda que existe uma guerra espiritual. Entenda que o dia mau foi feito para você vencê-lo. Não mude a sua agenda com Deus. Não fique correndo desesperado. Busque ao Senhor. A sua agenda é aquela de todos os dias buscá-lo, orando, adorando, lendo a palavra, meditando e confiando nele. Permaneça firme, porque o texto que nós lemos de Efésios 6 diz que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, ficar firme. A firmeza é fruto da confiança em Deus. Dependa de Deus e dependa dos recursos de Deus. Os recursos de Deus são diferentes dos recursos dos homens. E mantenha a vigilância e a oração e se reanime no Senhor. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você. E nesse momento nós vamos orar. Eu queria que você aí em sua casa orasse junto comigo agora. Vamos orar juntos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a essas aflições, a essa pandemia desse vírus maligno, Senhor, nós temos a Tua promessa que diz que o Senhor nos guarda, o Senhor é conosco e o Senhor vai nos conduzir em vitória. E nós podemos vencer esse dia mau, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já preparou a vitória para nós. Nós sabemos que a nossa vitória é garantida porque o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,37: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Senhor, fortalece o coração desse teu filho, fortalece o coração dessa tua filha, fortalece e protege essa família que está assistindo e participando desse culto. Fortalece, Senhor, sustenta, derrama o teu sangue sobre essa casa, sobre essa família, sobre essa pessoa. Cobre e protege, levanta uma muralha de fogo ao seu redor, e que esse vírus maligno não lhes atinja, que esse coronavírus não encontre esses endereços dos teus filhos, nem as suas vidas, mas pelo contrário, que o Senhor dissipe todo esse mal. Deus, te pedimos ainda, Senhor, pelas nações. Ó Deus, as nações estão sofrendo, Senhor, aquelas nações que não te conhecem, que se rebelaram contra ti, que declararam não crer em ti, nem querer saber de ti, Senhor, que na dor e no sofrimento agora eles se lembrem do Senhor e voltem-se para o Senhor. Pai, também te pedimos pelo Brasil, abençoe o Brasil, livra o Brasil dessa malignidade, dessa destruição, Senhor. Mas enquanto essa aflição acontece, enquanto o dia mau está acontecendo, que nós possamos nos arrepender como nação, arrepender de todo o pecado, de toda transgressão, de toda maldade, de toda injustiça. Que nós, ó Deus, igreja do Senhor, nós pastores, obreiros, líderes e todo o rebanho, nos arrependamos, Pai. Que nós nos lancemos aos teus pés arrependidos. Que o Senhor nos perdoe. Perdoa todos os nossos pecados, toda a nossa injustiça e transgressão. E muda a história do Brasil, Senhor. Salva, Senhor, os inocentes. Salva aqueles que creem em ti. Livra, Senhor. Faz uma obra, Pai. Em nome de Jesus. Nós decretamos que sobre nós, o teu povo, não vale encantamento.
esse vírus maligno não vai nos alcançar nem nos atingir. Agora usa-nos, ó Pai, no meio dessa aflição, usa-nos como canais de Deus, usa-nos como boca de Deus, usa-nos como mãos e pés de Deus para socorrer e ajudar as pessoas que estão sofrendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero fazer aqui um pedido para uma campanha. Irmãos, é o seguinte, nós sabemos que muita gente já estava com dificuldade de sustento, de alimento em sua casa. Inclusive irmãos aqui da igreja. E eu queria pedir a você que separe algum donativo na sua casa. E se puder trazer aqui para o templo, para a secretaria, para que a gente possa fazer cestas básicas e ajudar pessoas necessitadas. Começando pelos irmãos da igreja que estão necessitados e ajudar aqueles outros que precisam. Nós estamos trabalhando para separar uma parte, dos recursos da igreja para também socorrer pessoas. A igreja já faz isso todo mês, de forma não declarada, que é para a gente não tocar a trombeta, Jesus disse que o que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. Porém, nós estamos precisando levantar recursos, doações, seja em espécie de dinheiro ou seja alimentos, para a gente socorrer aqueles irmãos, aquelas famílias que estão sofrendo ou que talvez podem passar alguns dias sem alimento, tá bom? Conto com a sua generosidade e eu creio que nós iremos ser canais de Deus para abençoar pessoas que estão necessitadas nesse tempo de aflição, nesse dia mau. Amém? Nós queremos agradecer a Deus e dizer que as nossas células foram suspensas presencial. Não tem célula presencial, a célula é através de uma live. Como é que funciona? Cada irmão, cada um na sua casa, e o líder aqui, no dia e no horário da célula, todo mundo se conecta, cada um na sua casa e participa da célula. Não faça como alguns fizeram, reuniram os irmãos numa casa e fizeram uma live com a célula todo mundo junto. Não é assim, não é assim, por favor entenda, quem não entendeu. Cada irmão na sua casa e o líder aqui na casa dele vai e grava uma live ministrando a lição da célula, orando pelas pessoas. Amém? A pastora Rejane fez algo, conversei com ela para ela não fazer célula presencial. Ela disse: não, pastor, eu fiz assim, eu mandei cada irmão ir para a sua casa e ministrar a célula com a sua família, ministrar a palavra e orar pela sua família. Eu digo: ótimo. Mas se você, irmão, pode fazer, e a maioria de nós, líderes aqui na igreja, podemos fazer uma célula online, vamos fazer. Amém? Não precisa de louvor, não precisa de gente tocando louvor, a não ser que o líder saiba tocar e cantar. Não precisa. Você apenas na hora começa saudando com oração, depois ministra a palavra, compartilha, se alguém quiser fazer alguma pergunta faz, depois ora abençoando e fazendo um período de intercessão. Pronto, fez a célula. Ok? Entendido? Glória a Deus. Então, Deus abençoe. E na quarta-feira teremos também mais um culto ao vivo, online, para lhe abençoar na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço e até breve.